Você já se perguntou por quê, em meio a tantas dificuldades, algumas pessoas parecem permanecer firmes, inabaláveis, enquanto outras são facilmente vencidas pelos desafios? O que faz com que uma fé resista às maiores tempestades da vida? A verdade é que todos nós enfrentamos momentos que colocam nossa fé à prova. Podem ser perdas inesperadas, sonhos adiados ou até mesmo aquele silêncio de Deus que parece interminável. Mas há um segredo que a Bíblia nos revela, um fundamento que transforma uma fé frágil em uma fé inquebrável. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, lemos: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa certeza não vem do que está ao nosso redor, mas de quem está ao nosso lado, Deus. E se eu te dissesse que essa mesma força, essa fé firme como uma rocha, está ao seu alcance? Não importa o que você esteja enfrentando, Deus deseja que você viva uma fé tão inabalável que nenhuma dificuldade possa te derrubar. Agora, pense por um momento. O que tem enfraquecido sua fé? Ansiedade, dúvidas ou medo? Hoje, você pode aprender a fortalecer sua confiança em Deus e descobrir como transformar seus desafios em degraus para uma fé mais sólida. Escreva nos comentários: eu escolho uma fé inquebrável. Esse ato representa sua decisão de caminhar com mais confiança e entregar seus medos nas mãos de Deus. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar esse e outros conteúdos que transformarão sua vida. Vamos começar. O poder que move montanhas. Número 1. Você já se sentiu tão pequeno diante de um problema que parecia impossível de resolver? Aquela situação que chega de repente, tira o chão dos seus pés e faz você se perguntar: como vou superar isso? Talvez você esteja enfrentando algo assim agora mesmo. Pode ser uma questão de saúde, um desafio financeiro, um conflito familiar ou até mesmo uma batalha interior que ninguém mais conhece. Mas quero te lembrar de algo incrível. Você tem acesso a um poder capaz de mover montanhas. Não estou falando de algo distante ou inatingível. Estou falando de algo que Jesus deixou bem claro. Ele disse que a fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, é capaz de realizar o impossível. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus fala algo que mexe profundamente com a nossa maneira de ver a vida. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Pense nisso por um momento. Um grão de mostarda é minúsculo, quase imperceptível, mas carrega um potencial enorme. Jesus não escolheu essa comparação por acaso. Ele sabia que, muitas vezes, nossa fé parece pequena, insignificante diante das dificuldades, mas o que importa não é o tamanho da fé, e sim onde ela está firmada. Talvez você esteja se perguntando: mas como posso ter essa fé que move montanhas? Antes de tudo, é importante entender que fé não é algo mágico ou automático. Fé é uma decisão, uma escolha de confiar em Deus mesmo quando tudo ao seu redor diz que não há saída. É como Pedro, que decidiu sair do barco e andar sobre as águas ao encontro de Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre o impossível, mas quando começou a prestar atenção no vento e nas ondas, afundou. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Olhamos mais para os problemas do que para aquele que pode resolvê-los. A fé que Jesus nos chama a ter é uma fé ativa, uma fé que fala, que declara, que age. Note que Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. A fé não fica calada diante das montanhas. Ela não aceita que os problemas sejam maiores do que as promessas de Deus. Mas será que temos coragem de falar com os nossos montes? Será que temos coragem de declarar que aquilo que parece impossível será removido pelo poder de Deus? É natural sentir medo ou dúvida. Até os discípulos que andavam com Jesus enfrentaram isso. Em Marcos capítulo 9, um pai desesperado trouxe seu filho a Jesus pedindo cura. Ele disse: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O pai imediatamente clamou: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Que resposta sincera e humana.
Ele acreditava, mas reconhecia que sua fé era frágil. E sabe o que aconteceu? Jesus curou o filho dele. Isso nos ensina que Deus não exige uma fé perfeita, mas uma fé sincera. Ele está disposto a nos ajudar até mesmo na nossa falta de fé. A fé que move montanhas também nos ensina a perseverar. Nem sempre as coisas mudam instantaneamente. Às vezes, Deus permite que enfrentemos desafios para nos fortalecer. Em Tiago, capítulo 1, versículo 3, está escrito: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Não é fácil esperar, mas a espera nos molda, nos prepara para viver o melhor de Deus. Enquanto esperamos, nossa fé cresce, nossas raízes se aprofundam e aprendemos a confiar mais no que Deus diz do que no que nossos olhos veem. Uma coisa importante sobre a fé é que ela não depende das nossas circunstâncias. Ela depende da nossa confiança em Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é acreditar antes de ver, é ter certeza antes de tocar. É como Abraão, que creu na promessa de Deus de que teria um filho, mesmo quando tudo parecia impossível. E sabe o que aconteceu? A promessa se cumpriu porque Deus é fiel. Talvez você esteja enfrentando uma montanha hoje. Pode ser uma doença, uma dívida, uma perda ou um sonho que parece distante. Quero te encorajar a não desistir. Lembre-se de que Jesus não disse que você precisa de uma fé gigantesca. Ele disse que basta uma fé pequena, mas verdadeira. Essa fé não vem de nós mesmos, mas de ouvir e confiar na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos ensina: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você se enche da palavra, mais sua fé é fortalecida. E acima de tudo, lembre-se de que você não está sozinho nessa caminhada. Deus está com você, e Ele deseja que você experimente o poder da fé em sua vida. Então, comece hoje. Fale com a sua montanha. Declare as promessas de Deus. Escolha confiar, mesmo que sua fé pareça pequena, porque no final não é o tamanho da sua fé que importa, mas o tamanho do Deus em quem você confia. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Número 2. Como blindar seu coração. Você já percebeu como é fácil ser abalado pelas circunstâncias? Basta um dia ruim, uma palavra dura ou uma notícia inesperada para que nossos corações sejam tomados pela ansiedade, pelo medo ou pela dúvida. Talvez você já tenha sentido como se estivesse lutando uma batalha interna, tentando proteger suas emoções e sua fé enquanto o mundo ao seu redor parece desmoronar. Mas aqui está a verdade. Deus nos ensina, por meio de sua palavra, que existe uma maneira de blindar o coração contra tudo isso. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Este versículo não é apenas um conselho, é um chamado à ação. Deus nos mostra que o coração é o centro de tudo. O que entra nele influencia nossos pensamentos, nossas palavras, nossas decisões e, acima de tudo, nossa fé. É por isso que blindar o coração não é uma opção. É uma necessidade para aqueles que desejam viver uma vida de fé inabalável. Mas o que significa, na prática, guardar o coração? Primeiro, significa escolher com cuidado o que permitimos entrar. O mundo está cheio de mensagens que tentam plantar dúvidas, medo e negatividade. As redes sociais, as notícias e até mesmo conversas casuais podem encher nossa mente de coisas que enfraquecem nossa fé. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 22, quando disse: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que vemos, ouvimos e consumimos afeta diretamente o estado do nosso coração. Blindar o coração também significa estar atento às palavras que ouvimos e, mais ainda, às palavras que acreditamos. Quantas vezes uma palavra negativa já roubou sua paz? Talvez alguém tenha dito que você não é capaz, que não há solução para o seu problema, ou que Deus não se importa com você. Mas quero te lembrar de algo. A única palavra que realmente importa
é a palavra de Deus. Ele declara em Jeremias capítulo 29, versículo 11: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa é a verdade que deve guiar o seu coração, mesmo quando outras vozes tentam te derrubar. Outro aspecto importante de blindar o coração é aprender a lidar com os sentimentos que tentam nos dominar. Raiva, tristeza, inveja, medo. Todos nós enfrentamos essas emoções em algum momento, mas a maneira como reagimos a elas faz toda a diferença. Efésios capítulo 4, versículo 26 nos ensina: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas nos chama a não permitir que emoções passageiras controlem nossas vidas. Além disso, blindar o coração significa confiar plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos dá uma instrução poderosa: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Note que a paz de Deus é apresentada como um guarda para os nossos corações. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, somos protegidos pela sua paz, que vai além da nossa compreensão. Mas há algo mais que precisamos fazer para blindar o coração, encher nossa mente e nosso espírito com aquilo que é bom. Paulo continua em Filipenses capítulo 4, versículo 8: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Isso significa escolher focar no que edifica, no que fortalece a nossa fé, no que nos aproxima de Deus. Não se trata de ignorar os problemas, mas de colocar nossa confiança em algo maior. Outra maneira prática de blindar o coração é cultivando a gratidão. Quando agradecemos a Deus por suas bênçãos, mesmo nas pequenas coisas, nosso coração se enche de paz e alegria. O Salmo capítulo 103, versículo 2 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quando reconhecemos o cuidado de Deus em nossas vidas, somos fortalecidos contra os ataques do desânimo e da incredulidade. E, finalmente, blindar o coração envolve comunhão com Deus por meio da oração e da palavra. Não há maneira melhor de proteger sua fé do que passar tempo com aquele que é a fonte dela. Em João capítulo 15, versículo 4, Jesus nos diz: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Quando permanecemos conectados a Jesus, nosso coração se torna um terreno firme, resistente às tempestades. Você pode blindar seu coração hoje mesmo. Escolha o que você vai permitir entrar, declare as promessas de Deus sobre sua vida, entregue suas preocupações a Ele e alimente sua mente com a verdade da sua palavra. Não permita que as circunstâncias roubem a sua paz. Deus está com você, sustentando você, protegendo você. E enquanto você guarda o seu coração, você descobrirá uma força interior que nada neste mundo pode abalar. Número 3. Segredo da oração que transforma. Você já se perguntou por que algumas orações parecem ser mais poderosas do que outras? Talvez você tenha passado noites inteiras clamando por algo, mas a resposta não veio e isso abalou sua fé. Ou quem sabe você sinta que não sabe orar como deveria, que suas palavras não são suficientes para alcançar o coração de Deus. Se já passou por isso, saiba que você não está sozinho. Jesus sabia que a oração é uma luta para muitos de nós, e é por isso que ele nos deixou instruções preciosas sobre como orar de maneira que realmente transforme nossa vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus nos ensina algo profundo sobre a oração. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa orientação parece simples, mas carrega um segredo poderoso.
Jesus está nos chamando para uma intimidade verdadeira, um momento de total entrega, onde não há distrações nem preocupações, apenas você e Deus. Orar no secreto não é apenas sobre um lugar físico, é sobre uma atitude de coração. É quando você decide fechar as portas do mundo, do barulho e até das suas próprias inseguranças e se concentra somente em Deus. Mas o que faz a oração no secreto ser tão transformadora? Primeiro, ela nos coloca em um estado de vulnerabilidade diante de Deus. Não há máscaras, não há aparências a manter. É um momento em que podemos ser completamente honestos, abrir nosso coração e colocar diante dele tudo o que nos preocupa. Como está escrito no Salmo capítulo 55, versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Na oração, entregamos nossos pesos e Deus nos fortalece. Outro segredo da oração que transforma é a confiança de que Deus nos ouve. Em Jeremias capítulo 29, versículo 12, Deus faz uma promessa incrível. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Isso significa que mesmo quando sentimos que nossas palavras são pequenas ou desajeitadas, Deus está atento. Ele ouve cada suspiro, cada lágrima, cada clamor. Essa certeza muda tudo, porque nos lembra que não estamos falando ao vazio, mas ao Criador de todas as coisas, que nos ama profundamente. Jesus também nos mostra que a oração verdadeira vai além de pedir coisas. Em Mateus capítulo 6, ele nos dá o exemplo do que chamamos de Pai Nosso. Nesse modelo de oração, aprendemos a começar exaltando a Deus, reconhecendo sua santidade e sua soberania. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando oramos dessa forma, nosso coração começa a se alinhar com o coração de Deus. Deixamos de buscar apenas nossos interesses e começamos a desejar aquilo que Ele deseja para nós. Além disso, a oração que transforma é persistente. Jesus contou uma parábola em Lucas, capítulo 18, sobre uma viúva que, por sua insistência, foi ouvida por um juiz injusto. Ele concluiu dizendo: "E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles?" Às vezes, a resposta não vem imediatamente, e isso pode nos desanimar. Mas Jesus nos ensina a não desistir, a continuar batendo a porta, porque Deus é fiel e justo. A oração persistente não é sobre convencer Deus a fazer algo, mas sobre fortalecer nossa fé enquanto esperamos. A oração também é um espaço de gratidão, e isso é transformador. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos diz: "Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças." Quando agradecemos a Deus, mesmo antes de ver a resposta, algo muda dentro de nós. Nosso coração é preenchido com paz e passamos a enxergar as circunstâncias de uma nova perspectiva. Gratidão na oração é um ato de fé, uma declaração de que confiamos em Deus, independentemente do que estamos enfrentando. Outro aspecto essencial da oração que transforma é ouvir. Muitas vezes pensamos na oração como um monólogo, mas é um diálogo. Deus fala conosco quando estamos em sua presença e precisamos estar atentos à sua voz. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Isso significa que, ao orarmos, não devemos apenas falar, mas também silenciar o coração e permitir que Deus nos conduza. Por fim, a oração que transforma nos conecta à força e à paz de Deus em meio às lutas. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo nos lembra: "E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Quando não encontramos as palavras certas, o Espírito Santo intercede por nós, traduzindo até as dores mais profundas do nosso coração. A oração não é apenas uma ferramenta, é um encontro com Deus. É o momento em que nos despimos de nossas preocupações e nos revestimos da paz que só Ele pode dar. Não importa onde você esteja ou como se sinta,
Você pode começar agora mesmo. Feche seus olhos, abra seu coração e fale com Deus. Ele está ouvindo, pronto para transformar sua vida. Número 4. Vença a tempestade com coragem. Quem nunca enfrentou uma tempestade na vida? Momentos em que tudo parece escuro, o vento sopra contra você e as ondas ameaçam te engolir. Talvez você esteja no meio de uma dessas tempestades agora. Pode ser um diagnóstico difícil, uma crise financeira, um conflito familiar ou até mesmo aquela sensação de vazio que ninguém entende. Nessas horas, é fácil sentir que você está sozinho, que não vai conseguir resistir. Mas mesmo no meio da maior tempestade, existe uma verdade que precisamos lembrar. Deus está com você e Ele é quem te dá coragem para enfrentar o que parece impossível. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27, encontramos um relato poderoso. Jesus e seus discípulos estavam em um barco e de repente uma grande tempestade surgiu. O vento era forte, as ondas estavam altas e os discípulos, apavorados, pensaram que iam morrer. Enquanto tudo isso acontecia, Jesus dormia. Sim, ele estava dormindo no meio da tempestade. Desesperados, os discípulos o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Em seguida, ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e houve grande bonança. Essa passagem é cheia de lições para nós. A primeira é que tempestades fazem parte da vida. Mesmo os discípulos, que estavam com Jesus no barco, enfrentaram uma. Isso nos lembra que seguir a Deus não significa que estaremos livres de dificuldades, mas significa que não enfrentaremos essas dificuldades sozinhos. Jesus estava no barco com eles, e Ele está com você também. A segunda lição é sobre como reagimos às tempestades. Os discípulos estavam apavorados, e quantas vezes nós não fazemos o mesmo? O medo nos paralisa, faz com que esqueçamos quem está ao nosso lado. Mas Jesus nos chama a ter coragem, a lembrar que Ele tem o controle de todas as coisas. No Salmo 46, versículo 1, lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não é um Deus distante, que assiste nossas lutas de longe. Ele está presente, sustentando você, mesmo quando o barco parece estar afundando. Outro ponto importante dessa história é a pergunta que Jesus faz: Por que temeis, homens de pouca fé? Essa pergunta não é uma repreensão severa, mas um convite a refletir. Por que temos medo se sabemos que Deus está no controle? Por que permitimos que as ondas do medo sejam maiores do que a confiança em suas promessas? Isaías capítulo 41, versículo 10, nos encoraja: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ter coragem não significa não sentir medo, mas significa escolher confiar em Deus, mesmo no meio do medo. É como Pedro, que em Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 33, andou sobre as águas ao encontro de Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele fazia o impossível. Mas quando começou a olhar para o vento e para as ondas, afundou. Quantas vezes fazemos o mesmo? Perdemos o foco e permitimos que as circunstâncias nos dominem. Mas, mesmo quando Pedro começou a afundar, ele clamou: Senhor, salva-me! E Jesus imediatamente o segurou. Isso nos mostra que mesmo quando nossa fé falha, Deus está pronto para nos resgatar. A coragem que vence tempestades vem de saber quem está no barco com você. Em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus disse a Josué: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa promessa não era só para Josué, é para mim e para você também. Deus está conosco em cada passo, em cada luta, em cada tempestade. E o que acontece depois da tempestade? Em Mateus capítulo 8, lemos que quando Jesus repreendeu o vento e o mar, houve grande bonança. Isso significa que a tempestade não dura para sempre. Pode parecer interminável agora, mas a paz de Deus é maior. Ele tem o poder de acalmar as águas e restaurar o que foi perdido.
No Salmo 30, versículo 5, encontramos essa promessa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Acredite, a tempestade vai passar e você sairá mais forte. Se você está enfrentando uma tempestade hoje, quero te encorajar. Não desista. Lembre-se de que Deus está com você no barco. Ele não perdeu o controle, mesmo que tudo ao seu redor pareça fora de lugar. Olhe para Ele, confie nele e permita que sua paz encha o seu coração. E quando a tempestade acabar, você verá que saiu dela com uma fé mais forte e um coração mais confiante no cuidado de Deus. Número 5. O combustível da fé diária. Você já se sentiu espiritualmente cansado, como se sua fé estivesse se esgotando? Talvez haja momentos em que você até pense: será que consigo continuar acreditando? Essa sensação de fraqueza espiritual é algo que todos enfrentamos em algum momento. Assim como o corpo precisa de alimento para se manter forte, a nossa fé também precisa de combustível diário para ser renovada e fortalecida. A boa notícia é que Deus nos deu a fonte perfeita para isso: a sua palavra. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Este versículo nos ensina algo essencial: a fé não surge do nada, ela é alimentada, e a principal maneira de alimentá-la é ouvindo, meditando e vivendo os ensinamentos de Deus. A palavra de Deus é como o combustível que mantém o motor da nossa fé funcionando, especialmente nos dias em que as dúvidas e as dificuldades tentam nos parar. Imagine por um momento como seria tentar dirigir um carro sem combustível. Não importa o quão novo ou potente seja o veículo, ele não vai a lugar nenhum sem o abastecimento certo. Da mesma forma, nossa fé não pode crescer ou resistir aos desafios se não estivermos continuamente nos enchendo da palavra. É nela que encontramos as promessas de Deus, suas instruções e suas respostas para os momentos difíceis. Mas por que a palavra é tão poderosa? Porque ela é viva e eficaz. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que a palavra não é apenas um conjunto de textos antigos. Ela é ativa, ela transforma, ela nos guia e nos fortalece no presente. É importante lembrar que o ouvir mencionado em Romanos 10 não é apenas escutar com os ouvidos, mas permitir que a palavra entre no coração e molde nossa maneira de viver. Em Salmos capítulo 1, versículo 2, encontramos uma descrição de alguém que vive pela palavra. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este é o segredo para uma fé firme e constante. Fazer da palavra de Deus parte do nosso cotidiano, não apenas algo para momentos de crise. Talvez você esteja pensando: mas eu não sei por onde começar. Ler a Bíblia parece tão complicado. A verdade é que Deus não espera que você entenda tudo de uma vez. O importante é dar o primeiro passo. Comece lendo os Evangelhos, onde você encontrará os ensinamentos e as ações de Jesus. Medite em passagens como Mateus capítulo 5, onde ele ensina sobre as bem-aventuranças, ou João capítulo 15, onde fala sobre permanecer nele como a videira. Além disso, uma das formas mais práticas de alimentar sua fé é declarar a palavra em voz alta. Quando você se sente fraco, declare promessas como Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando está ansioso, diga Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Outro ponto importante é que a palavra de Deus nos dá perspectiva. Em momentos de dificuldade, ela nos lembra que Deus tem um propósito maior. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos garante: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados por seu decreto. Quando mergulhamos nessa verdade, percebemos que, mesmo nas lutas, Deus está trabalhando para o nosso bem. Além de ler e meditar na palavra, cercar-se de ambientes onde ela é ensinada é essencial. Participar de cultos, ouvir pregações e estudar a Bíblia com outras pessoas são maneiras práticas de fortalecer sua fé. Em Atos capítulo 2, versículo 42, vemos como os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa comunhão em torno da palavra fazia com que suas vidas fossem transformadas diariamente. Por fim, lembre-se de que alimentar sua fé não é um evento único, mas um processo contínuo. Assim como precisamos comer todos os dias para sustentar o corpo, precisamos da palavra diariamente para sustentar nossa alma. Não espere até que sua fé esteja enfraquecida para buscar a palavra. Torne isso parte da sua rotina. Deixe que ela seja seu primeiro pensamento pela manhã e sua última reflexão à noite. A palavra de Deus não apenas sustenta nossa fé, ela nos dá forças para enfrentar qualquer coisa. Quando você se sentir fraco ou desanimado, volte a ela. Leia, ouça, medite e viva cada promessa. Porque quando a palavra está viva em você, sua fé nunca se esgota e você está pronto para superar qualquer desafio. Número 6. Destrave o potencial da sua esperança. Quantas vezes você já se sentiu preso, como se as circunstâncias ao seu redor tivessem bloqueado todos os seus sonhos e roubado a sua esperança? Talvez você tenha começado algo cheio de expectativas, mas, ao enfrentar dificuldades, perdeu a coragem de continuar. Ou talvez a vida tenha te mostrado tantas portas fechadas que você se perguntou se vale a pena esperar por algo melhor. Mas a verdade é que a esperança que vem de Deus não é frágil como os nossos sentimentos. Ela tem um potencial poderoso de transformar vidas e abrir caminhos onde parece não haver nenhum. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, encontramos uma definição que revela o poder da esperança verdadeira. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Note que a fé está diretamente ligada àquilo que esperamos. A esperança é a base sobre a qual a fé se constrói. É por meio dela que conseguimos olhar para frente, mesmo quando o presente parece desafiador. Sem esperança, nossa fé enfraquece, mas com esperança, somos fortalecidos para perseverar. A esperança que Deus nos oferece é diferente daquela que o mundo oferece. A esperança terrena é baseada em circunstâncias, no que vemos ou no que achamos que pode dar certo. Mas a esperança em Deus é baseada em sua palavra e em suas promessas. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, lemos: "E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." Isso significa que a verdadeira esperança nunca nos decepciona, porque ela está ancorada no caráter de Deus, que é fiel e imutável. Talvez você esteja pensando: mas como posso ter esperança quando tudo ao meu redor parece desmoronar? Primeiro, precisamos entender que a esperança não é uma emoção, mas uma escolha. É decidir acreditar que Deus está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. É confiar que, assim como o sol nasce após a noite mais escura, Deus também trará um novo dia para a sua vida. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 21 ao 23, o profeta Jeremias escreveu: "Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã." Destravar o potencial da sua esperança começa quando você decide mudar o foco. Em vez de olhar para os problemas, olhe para Deus. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, lemos: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Esperar em Deus não é passividade, mas um ato de confiança ativa. É acreditar que, enquanto você faz a sua parte, Deus está fazendo a dele, mesmo que você não veja os resultados imediatamente. Outro passo para destravar a esperança é lembrar do que Deus já fez. Quantas vezes você já orou e viu respostas?
Quantas portas já foram abertas em sua vida quando tudo parecia perdido? No Salmo capítulo 77, versículo 11, o salmista declara: Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Quando trazemos à memória o que Deus já fez, nossa esperança é renovada, porque entendemos que Ele continua o mesmo. Além disso, a esperança é fortalecida quando nos alimentamos da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo nos ensina: Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram desafios gigantescos, mas experimentaram a fidelidade de Deus. Assim como Ele foi fiel a elas, será fiel a você também. Outro aspecto essencial é aprender a declarar esperança, mesmo em meio à adversidade. Em Salmos capítulo 42, versículo 5, o salmista pergunta a si mesmo: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Essa declaração é um exemplo de como podemos falar esperança para o nosso próprio coração. Às vezes, precisamos lembrar a nós mesmos de quem Deus é e do que Ele prometeu. A esperança também se torna mais forte quando compartilhamos nossa caminhada com outros que têm a mesma fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24, lemos: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Cercar-se de pessoas que acreditam nas promessas de Deus é uma maneira poderosa de renovar sua esperança. Essas conexões trazem encorajamento, oração e apoio nos momentos difíceis. Por fim, a esperança que Deus nos dá nos capacita a enxergar além das circunstâncias atuais. Não importa o quão difícil seja a sua situação hoje, você pode ter certeza de que ela não define o seu futuro. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A esperança nos lembra que Deus tem um plano maior, que suas promessas são verdadeiras e que nosso presente nunca será maior do que aquilo que Ele preparou para nós. Se hoje você se sente desencorajado ou sem força para continuar, escolha destravar o potencial da sua esperança. Decida esperar no Senhor, lembre-se das suas promessas e alimente seu coração com a verdade de sua palavra. Porque, com Deus, sempre há motivo para acreditar, sempre há motivo para ter esperança. Número 7. Armaduras para dias de luta. Todos enfrentamos dias em que parece que estamos em uma batalha constante. As dificuldades chegam como flechas afiadas, atingindo nossas emoções, nossos relacionamentos e até mesmo nossa fé. Talvez você tenha se sentido assim ultimamente, tentando lutar, mas sem saber ao certo como se defender ou onde encontrar forças. A verdade é que Deus não apenas nos alerta sobre os dias de luta, mas também nos dá tudo o que precisamos para vencer. Ele nos oferece uma armadura completa, capaz de nos proteger e nos fortalecer em qualquer situação. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, Paulo escreve: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Note que Paulo não diz se o dia mau vier, mas para que possais resistir no dia mau. Isso significa que enfrentar desafios é inevitável, mas Deus nos equipa com tudo o que precisamos para permanecermos de pé, mesmo nas piores tempestades. A armadura de Deus não é física, mas espiritual, e cada peça dela tem um significado profundo. A primeira peça é o cinto da verdade. Em Efésios capítulo 6, versículo 14, lemos: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O cinto segura todas as outras partes da armadura no lugar. A verdade é o fundamento da nossa fé. Quando conhecemos a verdade da palavra de Deus, estamos protegidos contra as mentiras que o inimigo tenta lançar sobre nós. Jesus declarou em João capítulo 8, versículo 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A próxima peça é a couraça da justiça, que também aparece em Efésios capítulo 6,
versículo 14, e vestida a couraça da justiça. A couraça protege o coração, que é o centro das nossas emoções e da nossa fé. Essa justiça não é a nossa própria, mas a justiça de Deus que recebemos por meio de Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, está escrito: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando nos revestimos dessa justiça, somos protegidos contra as acusações e condenações que tentam nos enfraquecer. Depois, temos os calçados do Evangelho da Paz. Em Efésios capítulo 6, versículo 15, Paulo diz: e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Os calçados são essenciais para caminhar com firmeza e avançar, mesmo em terrenos difíceis. A paz que vem do Evangelho nos dá estabilidade e coragem para seguir em frente. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A seguir, Paulo menciona o escudo da fé em Efésios capítulo 6, versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo é a nossa defesa contra as dúvidas, medos e ataques que tentam nos desanimar. Quando erguemos o escudo da fé, declaramos que confiamos em Deus acima de qualquer circunstância. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Outra peça vital é o capacete da salvação. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, lemos: tomai também o capacete da salvação. O capacete protege a nossa mente, onde muitas batalhas começam. A certeza da nossa salvação nos dá segurança para resistir aos pensamentos de dúvida, culpa e desânimo. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo declara: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse entendimento nos protege e nos fortalece. A única arma ofensiva mencionada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ainda em Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com a palavra, podemos combater as mentiras do inimigo e declarar as promessas de Deus sobre a nossa vida. Foi exatamente isso que Jesus fez ao ser tentado no deserto, respondendo a cada ataque com um está escrito. A palavra é viva, eficaz e poderosa para derrotar qualquer adversário. Por fim, Paulo nos lembra da importância da oração. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, ele escreve: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é como a cola que une todas as peças da armadura. É na oração que encontramos direção, força e renovação diária. Se hoje você sente que está no meio de uma batalha, quero te encorajar a tomar toda a armadura de Deus. Não enfrente os desafios com suas próprias forças, mas confie no que Deus já preparou para você. Cada peça dessa armadura é um lembrete de que, em Cristo, você é mais do que vencedor. Levante-se, vista-se com a armadura completa e enfrente o dia com coragem, sabendo que Deus está ao seu lado em cada passo. Número 8. O caminho para nunca desistir. Quantas vezes você já sentiu vontade de desistir? Pode ser um sonho que parece distante, um relacionamento que enfrenta desafios, ou até mesmo a caminhada de fé que parece mais difícil do que você imaginava. Todos nós já estivemos nesse lugar. A sensação de cansaço e desânimo pode nos fazer acreditar que parar é a única solução. Mas Deus nos chama a perseverar, a continuar mesmo quando tudo parece estar contra nós. Ele não apenas nos encoraja, mas também nos capacita a seguir em frente. Em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, encontramos uma orientação poderosa. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé,
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Este texto nos lembra que a jornada da vida é como uma corrida, e, para completá-la, precisamos de foco, paciência e coragem. Uma das primeiras lições desse trecho é que precisamos deixar de lado tudo o que nos atrapalha. Isso inclui pesos emocionais, medos e até mesmo pecados que tentam nos desviar do caminho. Assim como um corredor não carrega bagagem desnecessária, também somos chamados a nos libertar de tudo o que nos impede de avançar. Em Salmos capítulo 55, versículo 22, lemos: Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Quando entregamos nossos fardos a Deus, encontramos forças para seguir. Outra lição importante é que a perseverança não é uma habilidade natural. É algo que desenvolvemos ao longo da caminhada. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 4, está escrito: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de crescer, de fortalecer nossa fé e de aprender a confiar mais em Deus. Mas como manter a coragem quando as forças parecem se esgotar? A resposta está em onde colocamos o nosso olhar. Hebreus capítulo 12 nos instrui a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso exemplo máximo de perseverança. Jesus enfrentou a cruz, o maior sofrimento possível, mas não desistiu. Ele suportou tudo porque sabia o propósito que estava diante dele: trazer salvação para toda a humanidade. Quando fixamos nossos olhos em Jesus, encontramos a motivação para continuar, mesmo nos dias mais difíceis. Outro aspecto fundamental da perseverança é entender que não estamos sozinhos. Deus está conosco em cada passo. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, ele diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Saber que Deus está ao nosso lado nos dá a força necessária para enfrentar qualquer adversidade. Ele é o nosso sustento, mesmo quando sentimos que não temos mais nada. Além disso, é importante lembrar que perseverar não significa negar as dificuldades, mas escolher não ser definido por elas. Em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo escreve: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O passado pode tentar nos prender, mas a perseverança nos chama a olhar para o futuro com esperança. Uma maneira prática de fortalecer sua perseverança é renovar sua mente diariamente com a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos instrui: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando permitimos que a palavra transforme nossos pensamentos, somos equipados para enfrentar qualquer desafio. Outro passo importante é não desistir de orar. A oração é uma das maiores fontes de força para os dias de luta. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus contou uma parábola para mostrar que sempre se deve orar e nunca desfalecer. A oração nos conecta ao coração de Deus, renova nossas forças e nos dá a certeza de que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos os resultados imediatamente. Finalmente, a perseverança nos lembra que há um propósito em cada luta. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, Paulo nos encoraja: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Cada passo que damos, cada escolha de continuar, está nos levando para mais perto do que Deus tem preparado para nós. Ele vê o nosso esforço, Ele conhece a nossa dor, e Ele recompensa aqueles que não desistem. Se hoje você se sente cansado ou desanimado, saiba que há força em Deus para continuar. Ele te chama a deixar de lado os pesos,
fixar os olhos em Jesus e seguir em frente, mesmo que seja um passo de cada vez. Porque no final, a recompensa não é apenas chegar ao destino, mas experimentar a fidelidade de Deus em cada parte do caminho. Número 9. Fortaleça a mente para resistir. Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado por pensamentos negativos, dúvidas ou preocupações? Parece que, antes mesmo de enfrentar os desafios externos, a verdadeira batalha já está acontecendo dentro da nossa mente. A Bíblia nos ensina que nossa mente é um campo de batalha e que, para resistir aos ataques que tentam nos enfraquecer, precisamos fortalecê-la constantemente. O segredo está em transformar a maneira como pensamos, alinhando nossos pensamentos à verdade de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, encontramos um dos conselhos mais importantes para fortalecer a mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo nos chama a romper com os padrões negativos deste mundo e a renovar a nossa mente por meio da palavra de Deus. É um processo ativo e contínuo que nos equipa para enfrentar qualquer situação com firmeza e fé. Fortalecer a mente começa com o que escolhemos permitir que entre nela. Assim como um solo produz o que é plantado, a nossa mente reflete os pensamentos que alimentamos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo nos dá uma lista poderosa para moldar nossos pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando escolhemos focar em coisas positivas e alinhadas à verdade de Deus, fortalecemos nossa mente contra as mentiras que tentam nos derrubar. Outro aspecto crucial para fortalecer a mente é capturar os pensamentos que nos levam ao desânimo e à dúvida. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, Paulo escreve: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que não devemos aceitar todo pensamento que surge em nossa mente. Devemos examiná-los à luz da palavra de Deus e rejeitar aqueles que contradizem sua verdade. Quando fortalecemos a mente, também aprendemos a lidar com as preocupações que tentam nos dominar. Jesus nos deu um conselho claro em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso não significa que devemos ignorar nossas responsabilidades, mas sim que devemos confiar em Deus para cuidar do futuro, liberando nossa mente para viver o presente com fé e serenidade. Além disso, fortalecer a mente envolve declarar a verdade de Deus sobre nossas vidas. Muitas vezes, os pensamentos negativos vêm em forma de mentiras que o inimigo usa para nos desanimar. Ele diz que não somos capazes, que não somos amados ou que nossos problemas não têm solução. Mas a palavra de Deus nos ensina a combater essas mentiras com a verdade. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus nos lembra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando declaramos essa verdade em voz alta, nossa mente é renovada e fortalecida. A oração também é uma arma poderosa para fortalecer a mente. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos encoraja: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração nos conecta à paz de Deus, que protege nossa mente contra o medo e a ansiedade. Fortalecer a mente também significa desenvolver um espírito de gratidão. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, está escrito: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Quando escolhemos agradecer a Deus,
mesmo em meio aos desafios, nossa mente se torna mais resistente às distrações e preocupações que tentam nos desviar do propósito que Ele tem para nós. Outro ponto essencial é meditar na palavra de Deus diariamente. Em Salmos capítulo 1, versículo 2, o salmista descreve o justo como alguém que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na palavra não é apenas ler, mas refletir profundamente sobre ela, deixando que ela transforme nossos pensamentos e molde nossa perspectiva. Por fim, fortalecer a mente nos prepara para resistir aos ataques espirituais. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo nos instrui a tomar o capacete da salvação. O capacete protege nossa mente e nos lembra da segurança que temos em Cristo. Quando sabemos que pertencemos a Ele e que nossa salvação é garantida, nossa mente se torna uma fortaleza contra qualquer pensamento de desânimo ou derrota. Se você tem enfrentado batalhas mentais, quero te encorajar. Não desista. Deus já te deu tudo o que você precisa para fortalecer sua mente e resistir. Escolha meditar na palavra, declarar as promessas de Deus, orar e focar no que é verdadeiro e bom. Sua mente pode ser renovada e transformada, capacitando você a enfrentar qualquer desafio com coragem e fé. Número 10. A chave para superar dúvidas. Você já se encontrou em um momento em que as dúvidas pareciam mais fortes do que sua fé? Aqueles dias em que você se pergunta se Deus realmente ouve suas orações, se suas promessas vão se cumprir, ou até mesmo se Ele está ao seu lado. Dúvidas são normais na caminhada de fé, mas elas não precisam ser o fim do caminho. A Bíblia nos ensina que há uma chave poderosa para superar as dúvidas: confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Em Marcos capítulo 9, versículo 24, encontramos um relato que ilustra bem essa realidade. Um pai levou seu filho possuído por um espírito maligno até Jesus, implorando por ajuda. Jesus disse a ele: "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." A resposta do pai foi honesta e emocionante: "Eu creio, ajuda a minha incredulidade." Essa confissão sincera mostra que a fé não precisa ser perfeita para ser poderosa. Mesmo com dúvidas, ele escolheu confiar, e Jesus respondeu ao clamor dele, libertando seu filho. A primeira lição que aprendemos é que superar as dúvidas começa com honestidade. Deus não espera que você finja estar bem ou que nunca questione. Ele quer que você traga suas dúvidas para Ele. Em Salmos capítulo 62, versículo 8, lemos: "Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio." Você pode ser honesto sobre suas lutas, porque Deus é fiel e está pronto para ouvir. Outra chave para superar as dúvidas é lembrar quem Deus é. Muitas vezes, as dúvidas surgem quando focamos mais nas circunstâncias do que na fidelidade de Deus. Em Isaías capítulo 46, versículo 9, Deus declara: "Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim." Quando nos lembramos do caráter de Deus e do que Ele já fez em nossas vidas, somos fortalecidos para confiar nele, mesmo em meio às incertezas. Fortalecer sua fé também é uma forma prática de superar as dúvidas. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como nos ensina Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais sua mente é renovada e as dúvidas começam a perder força. Leia histórias de pessoas que enfrentaram desafios e viram a fidelidade de Deus. Abraão, Moisés, Davi e tantos outros foram chamados a confiar, mesmo sem ver o quadro completo. Outro passo importante é reconhecer que as dúvidas são oportunidades para o crescimento espiritual. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3 está escrito: "Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência." As dúvidas podem ser uma chance de aprofundar sua confiança em Deus, de buscar respostas em sua palavra e de crescer na compreensão de quem Ele é. A oração também é essencial para vencer as dúvidas.
Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos encoraja: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando levamos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá paz em troca, uma paz que não depende das circunstâncias. Superar as dúvidas também envolve cercar-se de pessoas que fortalecem sua fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, lemos: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Estar em comunhão com outros cristãos permite que você compartilhe suas lutas e seja encorajado por testemunhos de fé. Por fim, lembre-se de que Deus nunca abandona aqueles que lutam com dúvidas. Em Salmos capítulo 23, versículo 4, Davi declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está ao seu lado, guiando e protegendo você. Se hoje você está lidando com dúvidas, quero te encorajar a dar um passo de fé. Escolha confiar em Deus, mesmo quando não entende. Leia sua palavra, ore com sinceridade e lembre-se das promessas que Ele fez. Deus não se assusta com suas dúvidas. Ele está pronto para fortalecer sua fé e mostrar que Ele é fiel em todos os momentos. Número 11. A fonte da confiança absoluta. Você já desejou ter uma confiança tão inabalável que, mesmo diante das piores tempestades, seu coração permanecesse em paz? Vivemos em um mundo cheio de incertezas. Pessoas falham, circunstâncias mudam e até mesmo nossos próprios planos podem desmoronar. Mas a Bíblia nos revela uma fonte de confiança absoluta, uma rocha firme, onde podemos nos apoiar sem medo de sermos decepcionados: Deus e suas promessas. Em Salmos capítulo 37, versículo 5, lemos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Este versículo nos mostra a essência de uma confiança verdadeira: entregar e confiar. Entregar significa soltar, deixar nas mãos de Deus tudo aquilo que não conseguimos controlar. Confiar significa acreditar que Ele é fiel para cuidar de nós, mesmo quando não conseguimos enxergar o resultado. A confiança em Deus não é baseada no que vemos, mas em quem Ele é. Ele é imutável, soberano e absolutamente fiel. Em Números capítulo 23, versículo 19 está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Essa verdade nos dá a segurança de que, quando confiamos nele, estamos colocando nossa vida nas mãos do único que nunca falha. Mas como desenvolver essa confiança absoluta? Primeiro, precisamos conhecer a Deus por meio de sua palavra. Em Salmos capítulo 9, versículo 10, lemos: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Conhecer a Deus é a base da confiança. Quanto mais aprendemos sobre seu caráter, suas promessas e seus feitos, mais firmes nos tornamos diante das adversidades. Outro passo importante é lembrar das vezes em que Deus já foi fiel em nossas vidas. Assim como Davi, que enfrentou Golias com a confiança de quem já tinha visto Deus agir no passado, também podemos nos fortalecer ao relembrar as vitórias que Ele já nos deu. Em Salmos capítulo 103, versículo 2, está escrito: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Essa prática nos ajuda a enfrentar o presente com gratidão e esperança. A confiança absoluta também é fortalecida na oração. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos instrui: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos
em Cristo Jesus. Quando levamos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá a sua paz em troca, uma paz que protege nossa mente e coração, independentemente das circunstâncias. Muitas vezes a confiança também exige paciência. Nem sempre veremos as respostas imediatamente, mas isso não significa que Deus não está agindo. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, lemos: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor é uma demonstração de fé, é confiar que o tempo dele é perfeito, mesmo quando o nosso entendimento é limitado. Outro aspecto essencial da confiança em Deus é entregar não apenas nossas preocupações, mas toda a nossa vida. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando colocamos Deus no centro de nossas decisões, encontramos direção, propósito e segurança. A confiança absoluta também nos dá coragem para enfrentar o desconhecido. Em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus diz: Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Saber que Deus está conosco em cada passo nos capacita a avançar, mesmo quando não sabemos o que está à frente. Por fim, confiar em Deus nos permite descansar. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, Jesus nos faz um convite: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, encontramos descanso para nossa alma e força para seguir em frente. Se hoje você se sente cansado, desanimado ou inseguro, lembre-se, há uma fonte de confiança que nunca falha. Deus conhece suas necessidades, vê suas lutas e está trabalhando em seu favor. Confie nele, entregue tudo a Ele e experimente a paz e a segurança que só Ele pode oferecer. Sua confiança em Deus é o alicerce que te manterá firme, não importa o que aconteça. Número 12. Transforme provas em vitória. Você já se perguntou por que enfrentamos tantas provas na vida? Pode parecer que os desafios vêm para nos enfraquecer, nos abalar ou até mesmo nos desanimar. No entanto, a Bíblia nos ensina que as provas não são o fim da linha, mas oportunidades para crescermos e experimentarmos vitórias extraordinárias. Em vez de nos derrotarem, elas podem nos moldar, nos fortalecer e nos levar a lugares que jamais imaginamos. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3, encontramos uma declaração desafiadora: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. À primeira vista, parece difícil se alegrar em meio às lutas, mas Tiago nos mostra que as provas não são inúteis. Elas têm um propósito: produzir paciência, perseverança e um caráter mais forte. Deus não permite as provas para nos destruir, mas para nos preparar para algo maior. Transformar provas em vitória começa com a maneira como escolhemos enxergá-las. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, lemos: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isso significa que mesmo quando não entendemos o motivo das lutas, podemos confiar que Deus está trabalhando para transformar cada situação em algo bom. Essa perspectiva nos dá esperança e força para continuar. Outro aspecto fundamental para vencer as provas é lembrar que não estamos sozinhos. Em Isaías capítulo 43, versículo 2, Deus faz uma promessa poderosa: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus não apenas nos acompanha, mas também nos sustenta e nos protege em cada batalha. A oração é uma ferramenta indispensável para transformar provas em vitórias. Quando enfrentamos dificuldades,
É fácil nos sentirmos isolados ou desamparados. Mas em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos encoraja: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração nos conecta ao poder de Deus, nos dá paz em meio às tempestades e nos lembra que Ele está no controle. Outro ponto essencial é permanecer firme na palavra de Deus. Em Salmos capítulo 119, versículo 105, lemos: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra nos guia e nos fortalece, mesmo nos momentos mais escuros. Quando enfrentamos dúvidas ou desânimo, encontramos na Bíblia as promessas que nos sustentam e nos dão coragem para seguir em frente. Além disso, as provas nos dão a oportunidade de desenvolver uma fé mais profunda. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, lemos: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. As lutas nos desafiam a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar a solução. Essa fé, por sua vez, abre caminho para que experimentemos o sobrenatural em nossas vidas. Transformar provas em vitória também exige perseverança. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, Paulo nos encoraja: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Às vezes a vitória parece demorar, mas Deus nos chama a continuar plantando sementes de fé, porque a colheita virá no tempo certo. Outro aspecto crucial é reconhecer que as provas nos preparam para cumprir o propósito de Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mesmo quando as lutas parecem sem sentido, podemos confiar que Deus está nos moldando para algo maior. Ele conhece o plano completo e está nos guiando para o melhor. As provas também nos ensinam a depender mais de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo compartilha o que Deus lhe disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos nossas limitações e nos voltamos para Deus, experimentamos sua força em nossa fraqueza. Finalmente, as provas nos dão testemunhos poderosos para compartilhar com outros. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, está escrito: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Cada vitória que experimentamos em meio às lutas não é apenas para nós, mas também para inspirar e encorajar aqueles ao nosso redor. Se hoje você está enfrentando uma prova, saiba que ela pode ser o início de uma grande vitória. Confie que Deus está com você. Busque sua presença em oração, encha-se de sua palavra e lembre-se de que Ele está transformando cada dificuldade em algo grandioso. Sua vitória não é apenas possível, ela já está sendo preparada por Deus. Número 13. O segredo da paz nos desafios. Você já se sentiu como se a paz fosse impossível de alcançar em meio aos desafios? Nos momentos em que tudo parece fora de controle, quando as preocupações tomam conta e as respostas não chegam, é comum sentir que a paz é algo distante. Mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira paz não depende das circunstâncias. Ela vem de Deus e é possível experimentá-la mesmo nos momentos mais difíceis. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, encontramos uma promessa incrível: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz que excede o entendimento não é algo que o mundo pode oferecer. Ela não está baseada no que temos ou no que podemos fazer, mas no cuidado constante de Deus. O segredo para alcançar essa paz começa com a oração. Paulo nos instrui a levar todas as nossas preocupações a Deus, transformando a ansiedade em súplica. Em vez de ficarmos sobrecarregados, somos convidados a entregar nossos fardos ao Senhor.
Em Salmos capítulo 55, versículo 22, lemos: Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Quando confiamos nossas preocupações a Deus, Ele nos sustenta e nos dá descanso. Outro aspecto essencial para experimentar a paz é a gratidão. Paulo nos lembra de apresentar nossas petições com ação de graças. Gratidão não é apenas um ato de reconhecimento pelo que Deus já fez. É também uma declaração de confiança no que Ele fará. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, está escrito: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando escolhemos ser gratos, mesmo em meio aos desafios, nossa perspectiva muda e somos fortalecidos pela certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor. A paz também vem quando escolhemos focar no que é eterno, em vez do que é passageiro. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, lemos: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando fixamos nossa mente em Deus e em suas promessas, somos guardados pela paz que Ele nos oferece. Isso não significa ignorar os problemas, mas lembrar que Deus é maior do que qualquer circunstância. Jesus também nos deixou um ensinamento profundo sobre a paz em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus nos dá é diferente da paz temporária que o mundo oferece. Ela é firme, constante e capaz de nos sustentar mesmo nas situações mais desafiadoras. Outro segredo para experimentar a paz nos desafios é confiar no plano soberano de Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Saber que Deus tem um plano para nossas vidas nos ajuda a enfrentar os desafios com esperança e serenidade, sabendo que Ele está no controle. A paz também é fruto de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, lemos: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Quando permitimos que o Espírito Santo guie nossas decisões e nossos pensamentos, experimentamos a paz como um resultado natural de sua presença em nós. Outra forma prática de viver a paz nos desafios é cuidar do que pensamos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo nos instrui: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando escolhemos focar no que edifica e nos aproxima de Deus, nossa mente é protegida contra a ansiedade e o medo. Finalmente, a paz nos desafios é sustentada pela comunhão com Deus. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, Jesus faz um convite: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nos aproximamos de Jesus e aprendemos a depender dele, encontramos descanso para a alma e paz para o coração. Se hoje você está enfrentando desafios que parecem tirar sua paz, lembre-se, Deus oferece uma paz que vai além do que podemos entender. Leve suas preocupações a Ele em oração, escolha ser grato, confie no plano de Deus e permita que o Espírito Santo guie sua vida, porque a paz que vem de Deus não é apenas um sentimento, é uma certeza de que em qualquer circunstância Ele está com você. Número 14. Construa sua casa na rocha. Você já sentiu que sua vida estava sendo abalada por ventos fortes, como se tudo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar? Talvez seja uma perda inesperada, uma crise financeira, um problema de saúde ou um conflito familiar. Todos nós enfrentamos tempestades em algum momento da vida, mas o que define se permaneceremos firmes ou seremos derrubados é o fundamento em que escolhemos construir nossa vida.
Em Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27, Jesus nos ensina uma das parábolas mais profundas sobre essa verdade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus não disse que as tempestades poderiam vir. Ele garantiu que elas viriam. A diferença entre as duas casas não estava no tipo de tempestade, mas no tipo de fundamento. Aqueles que escolhem construir suas vidas sobre a palavra de Deus permanecem firmes, enquanto aqueles que constroem sobre coisas temporárias são facilmente derrubados. Mas o que significa, na prática, construir sua casa sobre a rocha? Primeiro, significa ouvir e praticar os ensinamentos de Jesus. Não basta apenas ouvir ou saber o que ele disse. É necessário aplicar esses ensinamentos na vida cotidiana. Em Tiago capítulo 1, versículo 22 está escrito: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando vivemos de acordo com a palavra, estamos construindo um alicerce sólido que nos sustenta em qualquer situação. Construir na rocha também significa priorizar o relacionamento com Deus acima de tudo. Muitas vezes, nos deixamos levar por coisas passageiras, bens materiais, status, relacionamentos ou conquistas. Mas em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos dá a chave para uma vida estável. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todo o resto se alinha conforme o seu propósito. Outro aspecto importante é confiar em Deus mesmo nos momentos difíceis. Em Salmos capítulo 62, versículos 6 e 7, Davi declara: Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Quando enfrentamos tempestades, precisamos nos lembrar de que Deus é a nossa rocha inabalável e nada pode nos separar do seu cuidado. Além disso, construir na rocha significa permitir que a palavra de Deus molde nossas escolhas e atitudes. Em Salmos, capítulo 119, versículo 105, lemos: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos dá direção, sabedoria e força para tomar decisões corretas, mesmo em tempos de incerteza. A oração também é um pilar essencial na construção de uma vida sólida. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos encoraja: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. A oração nos conecta à força e à paz de Deus, ajudando-nos a permanecer firmes mesmo nas tempestades mais intensas. Outra maneira de construir sua casa na rocha é cercar-se de pessoas que compartilham da mesma fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, está escrito: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão com outros cristãos nos fortalece e nos encoraja a perseverar em nossa caminhada. Finalmente, construir na rocha é um processo contínuo. Não é algo que fazemos uma vez e esquecemos, mas uma decisão diária de confiar, obedecer e depender de Deus. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa jornada de fé exige constância, mas os frutos são permanentes. Se hoje você sente que está enfrentando ventos fortes, saiba que a rocha está disponível para você. Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, e Ele te convida a construir sua vida
sobre o alicerce firme da sua palavra. Escolha viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, busque a presença de Deus diariamente e confie que, mesmo nas tempestades, você permanecerá de pé, porque aqueles que constroem na rocha nunca serão abalados. Número 15. O tesouro da obediência que fortalece. Você já sentiu que, apesar de conhecer a palavra de Deus, é difícil colocá-la em prática? Muitas vezes sabemos o que Deus nos pede, mas hesitamos em obedecer, seja por medo, dúvidas ou pelo peso do momento. No entanto, a Bíblia nos mostra que a verdadeira força e a realização espiritual vêm da obediência. Mais do que uma obrigação, obedecer a Deus é um ato de amor e confiança que transforma nossas vidas e nos torna mais fortes para enfrentar qualquer desafio. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus disse: "Se me amais, guardai os meus mandamentos." Aqui, Jesus nos revela que a obediência é uma demonstração prática do nosso amor por Ele. Não se trata apenas de cumprir regras, mas de alinhar nosso coração ao dele, reconhecendo que suas instruções são para o nosso bem. Quando escolhemos obedecer, estamos declarando que confiamos em Deus mais do que em nossos próprios sentimentos ou circunstâncias. A obediência nos fortalece porque nos conecta ao poder de Deus. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, encontramos uma promessa extraordinária. "E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra." Quando seguimos os caminhos de Deus, experimentamos suas bênçãos e proteção de maneira única. Ele honra aqueles que o obedecem com fidelidade. No entanto, obedecer nem sempre é fácil, especialmente quando isso exige que abramos mão de algo ou confiemos em Deus sem ver o quadro completo. Abraão é um exemplo poderoso disso. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus lhe disse: "Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei." Sem saber para onde estava indo, Abraão obedeceu, e sua fé foi recompensada. A obediência de Abraão não apenas mudou a vida dele, mas também abençoou gerações futuras. Isso nos mostra que, muitas vezes, a obediência traz frutos que vão além do que podemos imaginar. Outro exemplo é Pedro, que, após uma noite inteira de pesca sem resultados, escolheu obedecer à palavra de Jesus. Em Lucas capítulo 5, versículo 5, Pedro disse: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede." Sua obediência resultou em uma pesca milagrosa, mostrando que, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, obedecer à voz de Deus abre portas para milagres. A obediência também fortalece nossa fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, está escrito: "Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia." Cada passo de obediência nos aproxima de Deus e nos ajuda a confiar mais nele, porque vemos sua fidelidade em ação. Outro benefício da obediência é a paz que ela traz. Em Isaías capítulo 48, versículo 18, Deus diz: "Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar." A obediência nos livra de muitos erros e consequências dolorosas, permitindo que vivamos com serenidade e propósito. Além disso, a obediência nos molda e nos prepara para os planos de Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus declara: "Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Quando obedecemos, estamos nos alinhando ao plano perfeito de Deus para nossas vidas, permitindo que Ele nos conduza ao destino que preparou. A obediência também nos dá autoridade espiritual. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, lemos: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Quando nos submetemos à vontade de Deus, temos poder para resistir às tentações e vencer as batalhas espirituais. Nossa força não vem de nós mesmos, mas do fato de estarmos debaixo da autoridade do Senhor. Por fim,
A obediência é um reflexo de nossa confiança de que Deus é bom e seus caminhos são melhores. Em Salmos capítulo 18, versículo 30, está escrito: "O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Quando obedecemos, reconhecemos que a sabedoria de Deus é maior do que a nossa e que Ele sempre deseja o melhor para nós." Se hoje você sente que obedecer é um desafio, lembre-se de que cada ato de obediência fortalece sua fé, aproxima você de Deus e abre portas para bênçãos que você não pode imaginar. Escolha obedecer, não por obrigação, mas como um ato de amor e confiança, porque na obediência a Deus encontramos força, paz e o caminho para uma vida plena e transformada. Se você chegou ao final deste vídeo, é porque é uma pessoa comprometida em crescer espiritualmente e descobrir os caminhos para uma fé inquebrável. Isso demonstra sua determinação em aplicar esses ensinamentos na sua vida e continuar fortalecendo sua caminhada com Deus. Lembre-se de que crescer na fé é uma jornada contínua e recompensadora. Cada passo que você dá fortalece sua relação com Deus e te prepara para enfrentar qualquer desafio com confiança e coragem. Aqui no canal, ajudamos pessoas como você a aprofundar seu entendimento sobre a fé, trazendo ensinamentos valiosos, reflexões transformadoras e histórias inspiradoras para a sua caminhada. Comente: "Minha fé está mais forte", para que possamos celebrar esse compromisso juntos. Estamos aqui para crescer ao seu lado.